é sobre este assunto que está intrinsecamente ligado. Está no 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai nos falar assim, queridos e amados. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Glórias a Deus. Amados, quando nós entendemos as Escrituras, por que a viúva ela foi até o profeta Eliseu? Por que ela não foi até o rei de Israel? Por que ela não foi até os sacerdotes e os levitas, que eram encarregados na distribuição de alimentos para as pessoas que eram viúvas? Porque a nação e o povo tinham se corrompido de uma forma tal que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros tinham sido desprezados. Querido, e qual era a função do profeta nesses dias? Amós capítulo 3, versículo 7 vai nos falar que Deus não fará coisa nenhuma Deus não fará coisa nenhuma sem revelar aos seus servos, o profeta, aquilo que ele vai fazer. Vejamos que lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17, o Senhor aparece para Abraão e diz: ocultarei a Abraão o que eu vou fazer. Deus pretendia destruir Sodoma e Gomorra, mas Ló estava em Sodoma e Gomorra com a sua família, sua esposa e suas 2 filhas. Glórias a Deus. Então Deus se revelava aos profetas para comunicar uma ação que ele pretendia fazer de julgamento. Queridos e amados irmãos, é aqui que entra a função do profeta. Quando um rei se corrompe, quando os sacerdotes, os levitas se corrompem, quando os doutores da lei tinham se corrompido, quando os comerciantes da época, homens de negócio, os empresários haviam se corrompido, então ela não tinha outro a quem recorrer a não ser um profeta de Deus, aleluia, da categoria do profeta Eliseu, o sucessor de Elias, aleluia. Deus, aleluia. É sempre assim, amados irmãos, temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Aleluia. Então, neste clima, nós vemos a posição do profeta. É por isso, e agora nós vamos ver a posição da viúva. Como eram tratadas as viúvas naquela comunidade, no Oriente Médio antigo. Quando os homens iam para as guerras, muitos soldados morriam e as mulheres ficavam viúvas. E a ordem do Senhor era para que os sacerdotes, que eram responsáveis pelo templo, da distribuição de alimentos, juntamente com os levitas, eles cuidassem das viúvas, não deixassem as suas viúvas passarem necessidades. Era mandamento do Senhor, mas elas estavam sendo desprezadas, porque elas não trabalhavam,
O homem era o provedor da casa. Então, quando o marido morria e por acaso deixasse alguma dívida, existia um grande problema. O credor haveria de vir bater a sua porta para cobrar as dívidas. O terceiro elemento aqui no texto vai nos falar do azeite. O que é o azeite? Há quem diga que o azeite era uma coisa simples, sem valor, banal, mas eu discordo plenamente. O azeite naquela época era muito importante. Ela tinha 4 funções importantes. Com azeite você cozinhava. Precisa do azeite. Hoje usamos o azeite na cozinha. Todos temos que ter o azeite em nossas casas. Segundo, o azeite servia para fazer cosméticos. 3, o azeite servia como iluminação, porque na época não havia luz elétrica. Todas as casas tinham que ter o azeite para iluminação. E quarto, e talvez uma das mais importantes, a unção. O azeite servia para ungir profetas, reis e sacerdotes. Por isso está escrito nos Salmos: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E Salmo 133 diz que aqueles que vivem em união será como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e respinga sobre as suas vestes. E por outro lado também, o azeite servia quando um visitante vinha de viagem, molhava a sua cabeça e o seu corpo para refrescar. Portanto, dentro desse contexto, nós vamos entrar no texto. Você sabendo o que foi que aconteceu, ela veio dizer: o teu servo era um profeta. O esposo daquela viúva era um homem de Deus, era um auxiliar, era um diácono, era um presbítero, era um evangelista, era um pastor no campo, que morreu no campo de batalha, servindo ao Senhor. Glórias a Deus. E vai continuar o texto. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. Aleluia. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Aleluia. Ela tinha tudo. Ela tinha uma botija de azeite. O azeite representa a unção do profeta. O profeta, seu esposo, morreu, mas não a deixou desamparada. Deixou uma botija com azeite, porque o profeta sempre andava com azeite para ungir os sacerdotes, os novos profetas e os reis. Então estava naquela casa uma unção dizendo: nesta casa pode faltar tudo, mas o azeite não vai faltar. A provisão do Senhor não vai faltar nesta casa. O que nos aponta o texto é que aquela botija de azeite era o legado de providência que o seu esposo, o profeta, deixou para ela. Por isso o profeta Eliseu vai falar assim para ela: então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, não poucas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Traga muitas vasilhas, porque o azeite será derramado sobre as vasilhas. Não vai faltar azeite na sua casa. Não faltará azeite na casa de uma serva de Deus, que foi esposa de um profeta de Deus. Jamais.
é a providência do Senhor. Quando os homens se recusam a fazer aquilo que lhes foi mandado, quando o rei de Israel desprezava as viúvas, os órfãos e as estrangeiras, quando os sacerdotes negligenciavam as suas obras, as suas obrigações para com aquela viúva, havia alguém. O profeta era o olho de Deus para a nação de Israel. O profeta Eliseu era a boca de Deus para a nação de Israel. Nós somos os olhos de Deus para esta nação. Nós somos boca de Deus para esta nação, queridos e amados irmãos. Depois foi embora, fechou a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver dos que lhes sobrar. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, o que é que você tem em sua casa? Porque o texto nos mostra que o Deus da providência, do pouco ele faz a multiplicação. Ele não deixou que o azeite se acabasse, muito pelo contrário, ele multiplicou o azeite da viúva. Agora, vamos ver o que podemos aprender com isto. A nação, no Salmo 68, versículo 5, eu quero dizer para você que é órfão, que é estrangeiro ou que é viúva, que Deus é pai de órfãos, é defensor de viúvas. O Salmo 146, versículo 9: Adonai protege estrangeiros, cuida dos órfãos e das viúvas. Aleluias. Isaías 1:3: o Senhor vai falar para a nação de Israel: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. Aleluia. A justiça de Deus só vai entrar numa nação para livrar aquela nação, como aquela nação de Judá, que os babilônios haviam cercado a cidade. A impiedade tomou conta de Judá, de Jerusalém. Os sacerdotes, os profetas eram falsos, o rei era mau, o rei era idólatra. A situação estava caótica, havia suborno, havia engano, as pessoas exploravam os pobres, o direito das viúvas não estava sendo aplicado, e Deus faz questão, além de vocês entrar na idolatria, vocês são maus, vocês abandonam os estrangeiros, vocês são maus reis, pastores e levitas, vocês comem do que é sagrado e deixa o necessitado passar fome, deixa as viúvas abandonadas. Estou irado com vocês. Pratiquem o bem, façam o bem, distribuam os alimentos devidamente. Jeremias 7:5 também vai falar: só serei misericordioso com vocês se vocês pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Aleluia, glória a Deus. Mateus 23:14 diz que os fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época, eles tomavam posse dos bens das viúvas de forma desonesta. Depois iam fazer orações para aquelas viúvas que estavam passando fome. O mesmo quadro que aconteceu nos dias do profeta
Eliseu, estava acontecendo nos dias de Jesus e acontece nos dias atuais. Aleluia, glórias a Deus. Portanto, querido amigo, Deus levanta o profeta para vistoriar uma nação. O profeta é o encarregado de ver como anda o rei, como anda um presidente da república, como andam os congressistas que se dizem cristãos. O que é que eles estão fazendo de bem pela nação? O que é que eles estão fazendo de bem para os necessitados? A história se repete. A religião e a política se envolvem aqui nesse contexto. O abandono dos necessitados, o abandono dos pobres. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é pai de órfãos, Deus é pai de viúvas, Deus é pai de estrangeiros, sempre estará de olho em você. Você, minha amada irmã que é pobre, tem faltado o mantimento da sua casa, porque os religiosos são hipócritas, eles só pensam neles, eles só pensam nos filhos deles, eles só pensam em comprar mansões, eles só pensam em comprar propriedades, e o povo carece, e o povo fica na pobreza, e o povo fica despejado, dormindo nas ruas, porque não há justiça hoje, nem no Brasil e no mundo. Aqueles que professam a religião, que professam servir a Deus, são os maiores hipócritas, cometem os mesmos erros que a igreja primitiva, mas o Senhor é pai de órfãos e de viúvas. Aleluia. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder em muito ao dos escribas e fariseus, de modo nenhum podereis entrar no reino dos céus. Como Deus pode abençoar uma nação que no nosso país, o Brasil, se está mergulhado na corrupção, a religião, a política, tudo, queridos irmãos, a violência, todas as coisas estão caindo sobre o nosso país, e os homens nada fazem para defender a causa dos pobres, que estão morrendo de frio, morrendo de fome, sendo abandonados. É o mesmo quadro, queridos irmãos. Vamos praticar a justiça, porque Deus não abandona os seus servos, os fiéis, os pequeninos. Deus não vai deixar faltar o azeite na sua botija. Glória a Deus.